Crônica: A Água que Não Cai. Para o canal Pernambucando por Aí. Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Pernambucando por Aí. Hoje eu vou lhe contar uma história que é mais salgada do que doce, mais seca do que molhada, e que, se não fosse trágica, daria para rir até molhar os olhos, de lágrimas ou de raiva. Pois, veja só, lá no sertão, a seca era coisa de castigo do céu. Chovia pouco, o chão rachava e o sertanejo olhava para cima e pedia a Deus que mandasse um aguaceiro. Agora, aqui na beira do mar, em plena Olinda, com o Atlântico batendo nas pedras de Casa Caiada, a água falta não é por culpa do céu, mas por culpa dos homens e de suas canetadas. E, meus amigos, quando a seca é fabricada em gabinete, a coisa fede mais do que esgoto a céu aberto. Eu vou falar do que a imprensa já noticiou e que a gente vê com os próprios olhos. O tal do rodízio da Compesa, que trata bairro rico como filho querido e bairro pobre como enteado. A CBN Recife, no dia 14 de agosto de 2025, trouxe a manchete: Compesa reduz rodízio em bairros de Olinda. E lá estavam citados Rio Doce, Jardim Atlântico, Casa Caiada, Bairro Novo e Ouro Preto, todos com calendário mais generoso. É quase um programa de milhagem da água. Quem mora nas áreas chiques ganha bônus, quem vive nos becos e morros ganha desconto, mas no abastecimento. Conheçam seu Severino, homem de 60 e tantos anos, bigode grosso, pele curtida de sol, morador de Peixinhos desde menino. Ele me contou, sentado na calçada, que já sabe o som que a torneira faz quando vai faltar água. Um suspiro seco, como se a tubulação estivesse morrendo de sede junto com ele. E é batata. Abre a torneira, nada. Fecha. Abre de novo, só ouve um pss e um engasgo. Enquanto isso, lá em Casa Caiada, a vizinha de uma amiga minha posta no Instagram foto de piscina cheia, boia inflável de flamingo, legenda dizendo: "Sabadou com muito sol e muita água". Ah, minha gente, como dizia Olavo de Carvalho, o problema não é a desigualdade em si, mas a desigualdade injusta, produzida por intervenção arbitrária e mentirosa. A imprensa registra isso há anos. No Diário de Pernambuco, em 13 de outubro de 2024, a manchete dizia: sem água, mais de 25 áreas do Recife e Olinda ficam sem abastecimento por manutenção emergencial. A lista incluía Peixinhos e Alto da Bondade, bairros que, de tão acostumados com a falta d'água, já têm balde na sala como peça de decoração. E tem mais. A Folha de Pernambuco noticiou protesto em Rio Doce. Moradores marcharam com baldes vazios, como quem carrega bandeira em dia de desfile cívico. É a bandeira da miséria líquida. Gente gritando na rua que só quer o direito básico de abrir a torneira e encher um copo sem precisar fazer promessa a santo. Lembro das palavras de Edmund Burke. Um Estado que não cumpre com seus deveres para com o povo está em guerra contra ele. A água é um desses deveres elementares, porque sem ela, ninguém vive, ninguém trabalha, ninguém mantém dignidade. O MPPE também já se mexeu. No portal oficial, em 13 de novembro, saiu a notícia: Justiça determina a Compesa providenciar abastecimento em bairros afetados pela falta de água, inclusive com carros-pipa diários. É quase um retorno ao século XIX. Não se fala mais em infraestrutura moderna, mas em mandar carro-pipa como se fosse favor de coronel. Causo no meio da seca urbana. Seu Severino contou que um dia, desesperado, foi pedir água na casa de um conhecido em Bairro Novo. Chegando lá, viu que o sujeito tinha não só caixa d'água cheia, mas um freezer lotado de gelo, água mineral empilhada e até um chuveiro de jardim para molhar as plantas. Aí eu entendi, seu moço, disse Severino. O problema não é que falta água em Olinda, é que ela não chega onde a gente mora. E não é que ele tem razão? O próprio site da Compesa tem o calendário de abastecimento que, se você comparar, mostra que alguns bairros recebem água todos os dias ou quase isso, enquanto outros ficam 3, 4, 5 dias esperando a boa vontade. É a geopolítica da água. A maré sobe para uns e seca para outros.
Roger Scruton dizia que a civilização é construída quando as pessoas cuidam do que têm e respeitam o que pertence a todos. Aqui, a gente vê o contrário. Um Estado que cuida mal do que é de todos e administra como se fosse patrimônio privado. A Compesa adora dar entrevista dizendo que está melhorando o sistema. A AESB, em 14 de setembro, anunciou o projeto Olinda Plus Água, prometendo beneficiar 250 mil pessoas. Dizia que 60% da cidade seria contemplada. Só esqueceram de avisar que o 40% restante ia continuar tomando banho de canequinha. G.K. Chesterton escreveu: "O mundo moderno está cheio de ideias antigas mal aplicadas." Pois é, o que era para ser distribuição justa virou privilégio. E, como no Brasil tudo vira piada de mau gosto, ainda fazem coletiva para comemorar redução de rodízio em bairro rico, enquanto o pobre continua carregando balde na cabeça. Na Bíblia, Isaías 55 chama todos os sedentos para virem às águas de graça. Já o Estado moderno parece ter sua própria tradução: "Vinde às águas, mas só se seu CEP estiver na lista." Conclusão. Moral da história. Quando até a água vira instrumento de desigualdade, não estamos diante apenas de má gestão, mas de um sintoma grave de doença moral na política. Não é só sobre abrir a torneira, é sobre o que significa viver numa cidade onde seu endereço define se você bebe ou não. Olavo de Carvalho sempre lembrava que a degradação cultural vem antes da degradação material. Quando o povo se acostuma a pedir por migalhas, até um copo d'água vira esmola. Então, meus amigos, é hora de olhar para isso com seriedade, cobrar das autoridades, mas também lembrar que a verdadeira justiça começa no coração e no respeito ao próximo. Sem isso, a gente continua secando por dentro, mesmo morando à beira-mar. E aí, minha gente, no seu bairro a água chega todo dia? Ou você também já conhece o som da torneira suspirando? Comenta aqui embaixo e conta sua história, porque a gente precisa falar sobre isso. Se você gostou dessa reflexão, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias do nosso Pernambuco. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí!